Oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, não reparem a bagunça que tá ali atrás, nem reparem se a luz vier muito assim no meu rosto. É que esse é o único momento que eu tenho pra gravar. E tem uma musiquinha tocando no fundo e eu espero que não cobre direitos autorais. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra falar sobre o meu parto. Eu já gravei esse vídeo várias vezes, mas todas as vezes que eu comecei a gravar, a Marina me interrompeu e não foi possível eu terminar de gravar. Mas agora eu pedi pro pai dela ficar com ela e vou gravar pra vocês. E esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vamos lá, sem enrolação. Tudo começou numa quinta-feira, não lembro exatamente a data. Eu poderia ter visto antes de começar o vídeo, mas eu não vi. Então, não lembro a data, mas começou numa quinta-feira. Eu tava começando a sentir algumas coisinhas, mas não achava que fosse estar na hora de ter a Marina, né? Porque ainda faltava algum tempo. Eu tava com 36 semanas. Tinha acabado de fazer 36 semanas, né? Que eu fiz na quarta e isso foi na quinta. Daí eu senti vontade de ir ao banheiro de manhã, né? Logo cedo, fui. E quando eu fui, saiu um pouco do meu tampão. Eu até gravei um vídeo falando pra vocês e tal, acho que tinha gravado, que tinha gravado, ó, que tinha saído, mas eu acabei excluindo sem querer, junto com algumas outras coisas, porque tava sem espaço no telefone. Mas enfim, aí caiu e eu fiquei bastante preocupada, só que saiu normal, né? Como se fosse um corrimento, bem clarinho, mas pegajoso. Daí saiu o tampão, era umas 8, 9 horas da manhã e só aconteceu isso. Eu falei com a médica, ela falou que não era pra eu me preocupar, porque como eu ainda tava com 36 semanas, ainda podia demorar alguns dias, algumas semanas pra poder sair o resto e dar tempo de completar 9 meses inteiro. Daí, beleza. Eu fiquei de boa, fiquei de repouso o resto do dia e tal. Aí quando foi 3 horas da tarde, mais ou menos isso, 3 para 4 horas da tarde, caiu mais do tampão e saiu com sangue dessa vez. Daí eu falei novamente com a médica e ela falou: fica em observação, se você começar a sentir alguma coisa, aí você vem pra cá ou vai direto pro hospital, porque se você for agora eles vão mandar você pra casa. Como eu não tava sentindo nada, então não tava com dilatação nem nada, né? Aí passou a quinta-feira, eu não senti nada, sexta-feira eu não senti nada, sábado eu não senti nada. Daí no sábado eu falei assim, bom, na próxima quarta-feira eu já vou completar 37 semanas, eu já posso comer coisas que eu não podia. Porque assim, falaram muito pra evitar abacaxi, porque induzia, e bastante coisas assim que induz o parto pediu pra eu evitar, né? Então eu tava evitando. Daí eu pensei, não, já posso comer, porque já vou fazer 37 semanas, já é mais prematuro e tal, beleza. Quando foi no domingo, eu fui na feira com meu marido e eu passei a gestação toda com vontade de comer abacaxi. Daí no domingo a gente foi na feira, compramos o abacaxi e viemos pra casa. Eu sentei e pensei, não, vou comer só um, que não faz mal, só um pedacinho e tal. Porque aqui vem cortado, né, numa bandejinha assim. Daí eu sentei e fui comendo abacaxi sem perceber, acabei comi bastante abacaxi. Tem gente que acha que isso não tem nada a ver, mas eu acho que tenha. Mas enfim, comi o abacaxi e matei o meu desejo. Esse foi meu último desejo durante a gravidez. Aí passou o domingo e quando foi à noite no domingo eu comecei a inchar muito. Eu já tava inchada, mas era pouco. E no domingo à noite eu enchi muito, assim, meus pés, meu rosto inchou muito. E eu comecei assim a me sentir mal, né? Não com o trabalho de parto, tipo, me sentindo muito sonolenta, como se fosse desmaiar, assim, sabe? Sem conseguir segurar o corpo e tal. Aí dormi. Quando foi na segunda de manhã, eu tinha consulta na quinta-feira, que era um dia depois que eu iria fazer 37 semanas. Mas na segunda-feira de manhã eu fiquei muito preocupada porque o tampão tinha caído e eu passei a noite assim me sentindo mal, mas não era dor, era só uma sensação de mal-estar. Mas eu fiquei preocupada e fui na clínica da família onde eu fiz todo o meu acompanhamento. Daí, quando chegou lá, a médica mediu minha pressão e tava 16/8, sendo que a minha pressão é baixa, então tava muito alta. E ela viu que eu tava muito inchada e falou assim, olha, vou ter que ligar pro hospital e pedir uma cegonha,
pra você ir, porque você vai ter que ficar internada, porque a sua pressão tá alta, você tá inchada, possa ser que você tenha pré-eclâmpsia. E eu não sabia muito bem o que é isso, já ouvi falar, mas não sabia, né? Especificado o que era, eu já fiquei preocupada. Aí ela falou, ó, vou te botar numa salinha aqui do lado. Aí me levou pra uma sala lá pra aguardar, e eu, gente, tinha saído de casa sem tomar café e sem nada. Só fui com o meu documento porque achei que era só algum mal-estar, que ela ia passar algum remédio e eu ia voltar pra casa. Mas enfim. Aí fiquei lá numa sala, eles me deram soro, porque ela disse que eu tava muito fraca e tal, estava com sensação de desmaio, e me colocou no soro. Daí nisso eu liguei pro meu esposo, ele foi, daí ele chegou lá, a gente esperou mais um pouco a ambulância chegar e chegou. Daí eu fui pro meu hospital referência, né? Aí nós chegamos lá no hospital por volta das 10 horas da manhã. Aí eu fui fazer a triagem, fui ser atendida. E daí eu não tava sentindo nada ainda. Mas eu vomitei indo pra lá, sendo que eu não vomito normalmente. Tipo, ando de ônibus tranquilo, viagem longa e não passo mal. E nesse dia eu passei mal. Isso era na segunda-feira de manhã. Daí o meu marido foi lá fazer o meu cadastro, né? Assim que chega no hospital tem que fazer, e eu fui pra triagem. Daí lá mediram novamente minha pressão, aí já tinha baixado, não tinha baixado tanto, mas tinha baixado um pouco, já tava 13/8. Daí ela mediu, viu meus batimentos cardíacos, viu minha temperatura e fez algumas perguntas, pediu pra eu fazer xixi, né, para elas poderem ver, porque o meu exame de infecção urinária já tinha passado alguma semana, então ela pediu para eu refazer e fazer o exame de sangue. Mas aí ela pediu para eu esperar, né? Aí beleza, eu fui na sala da médica, que quando ela me chamou, né, depois de um tempinho, e ela falou, olha, eu vou fazer um toque pra ver como que tá e tal, beleza. Aí ela fez o toque e não tinha nenhuma passagem. Sendo que quando eu tava indo na clínica da família, a médica também tinha feito um toque e disse que eu estava com um de dilatação. Aí quando eu cheguei lá, ela disse que eu não tava dilatando nem nada. Aí eu já achei estranho, mas tudo bem, ela é médica, ela sabe. Daí ela falou pra eu aguardar lá fora, que ela ia me passar os exames e ia ver o que ia fazer. Aí beleza, ela pediu pra eu fazer o xixi, né, no potinho. Só que eu tava com tanto medo, porque eu não esperava estar no hospital naquele momento, né, eu não tava preparada pra isso. Eu saí só pra ir numa consulta na clínica e voltar, mas enfim. Daí eu tentei fazer, fiz muito pouco, não deu pra fazer. Aí eu tive que beber mais água, esperar por horas pra poder refazer o xixi, né, pra poder dar a quantidade certa. Aí consegui. Aí depois disso, e até então não estava sentindo nada. Ela falou, olha, eu vou botar você numa maquininha ali pra poder ver como que tá o bebê. Aí tudo bem. Aí eu fui fazer o exame, que se eu não me engano, o nome é cardiotoco. É aquele que bota a faixinha na barriga e fica vendo os movimentos fetais. Aí ela botou isso. Nisso, ela falou assim, você vai ficar aí uns 20 minutos e eu já volto. E me deixou numa sala sozinha. Aí eu pedi pra eu ficar deitada, paradinha, sem falar nada, sem me mexer. E eu sozinha, meu marido não pôde entrar. Aí eu fiquei lá deitada, e nisso que eu fiquei deitada, eu comecei a pensar em muitas coisas, tipo, por que eu tô aqui, o que tá acontecendo, que ninguém falava nada. Só mandava fazer o exame e não falava o que era. Daí eu comecei a sentir algumas cólicas, só que era muito fraca as cólicas, então eu não achei que fosse entrar em trabalho de parto. Daí eu fiquei lá deitada e ela voltou, aí falou assim, vou deixar você mais um pouco, tudo bem. Aí fiquei lá mais um pouco, quando ela voltou ela falou assim, olha, você tá tendo contrações. Eu falei, mas eu não acho que seja contração, porque como todo mundo fala, é uma dor muito forte, então eu já esperava que quando começasse essas dores já fortes, insuportáveis, mas não foi assim. As minhas dores começaram levinhas, como uma cólica bem fraquinha, sabe? Assim, tipo, muito, muito fraca. Quase não dava pra saber que era contração. Na verdade, não dava, eu não sabia que era contração. Daí, ela pediu pra fazer uma ultra, porque a que eu tava já era antiga, que foi do início da gestação, né? Daí eu fui lá, eu tô falando muito daí, ignora isso também, gente. Aí eu fui lá, esperei por horas, porque isso era assim antes de meio-dia. E eu fui pra lá, né, fazer a outra. Quando eu cheguei lá, o médico não tava e disse que só chegaria meio-dia. Aí beleza, eu voltei, fiquei lá com meu esposo esperando, deu mais uns minutinhos, a gente voltou lá pra fazer a outra.
Aí quando eu cheguei lá, tinha muita gente na frente. Aí passaram, tipo, umas 3 pessoas na minha frente, só que eu era a última da fila. Aí as mulheres viram que eu já tava, tipo, sentindo as cólicas aumentando, né? E deixaram eu passar na frente delas. E aí as cólicas já estavam um pouquinho mais fortes, mas ainda não era forte aquela cólica, sabe? Aí eu fiz, o médico disse: olha, a sua bebê tá encaixada, já desceu, mas tá tudo bem. A sua filha pode nascer a qualquer momento, mas ela tá completamente bem. Ela tá num tamanho normal, num peso bom, e ela não é prematura. Mas se ela nascer hoje, os médicos daqui vão considerar ela prematura. Por quê? Faltavam 2 dias para ela fazer 37 semanas, que não é mais considerado prematuro com 37 semanas. Então ela tinha 36 semanas e 4 dias, mas para eles é prematuro. Aí beleza, eu peguei a outra que ele fez e voltei para a sala da triagem onde eu tava antes de ir para lá. Aí quando eu voltei, a médica disse: olha, a gente vai ter que te internar por causa da sua pressão, mas a neném não vai nascer agora. Aí eu fiquei: como assim? O cara da outra disse que ela vai nascer a qualquer momento, que ela já tá lá embaixo. E daí você diz que ela não vai nascer agora, não vai nascer hoje? Ela não vai nascer nem tão cedo. Pode ficar tranquila, você vai ficar internada até amanhã de manhã pra gente ver sua pressão se regulariza e o que faz com você. Aí eu: tá bom. Aí eu fiquei lá fora. Daí já eram umas 3 horas da tarde, eu falei assim: eu posso comer? E até então não tinha sido internada. Ela disse: não, é bom você não comer nada da rua e eu vou te internar e você lancha já, porque você vai entrar na hora do lanche. Você lancha lá já uma coisa que seja boa pra você por causa da sua pressão. Eu: tá bom. E eu já tava morrendo de fome, minha barriga tava doendo muito, porque eu acordei e não tinha tomado café, né? Aí eu fiquei lá com meu esposo e falei pra ele: vai lá fora comer e volta. Só que se ele fosse lá fora, ele não poderia voltar. Então ele ficou lá comigo o tempo todo. Quando foi por volta das 5h20 da tarde por aí, eu fui internada. E eu pedi pra ele esperar do lado de fora. E quando eu entrei porque ele não pôde entrar comigo quando eu fui internada. Eu fiquei numa sala lá e ele não podia ficar. Aí a moça da enfermeira disse assim: olha, pode pegar as coisas da neném, porque ela vai nascer hoje. Daí eu falei assim: mas a médica disse que não. Ela vai sim, ela vai nascer hoje. Isso na segunda-feira ainda. Aí eu falei pro meu marido por mensagem, né, que eu tava lá dentro e ele lá fora: amor, pede pra alguém trazer as coisas da neném, porque a moça disse que acha que ela vai nascer hoje, porque ela viu lá com a médica e tal, e acha que tem muita chance de nascer hoje. Aí beleza, meu cunhado foi lá, levou as coisas da neném e tal, não pôde entrar também. Meu marido foi até lá fora, pegou e voltou. Até lá fora não, até a porta, porque se ele saísse ele não poderia entrar. Aí, quando foi por volta de 9 horas da noite, nada, e eu não tava sentindo mais dores, tipo, não tinha aumentado as cólicas, tava tudo do mesmo jeito. Daí eu falei assim com meu marido: cara, vai pra casa, a neném não vai nascer hoje, caso ela vá nascer, que é muito improvável, eu te mando mensagem, você vem com as coisas. Ele falou: não, mas eu quero ver o parto e tal, e o meu medo era esse, não dá tempo dele chegar, porque a gente mora distante do hospital. Daí ele, conversei, fui lá fora, conversei com ele e tal, aí ele veio embora. Chegou em casa por volta de 11 e pouco, quase meia-noite. E eu continuei lá. E até então, eu não tinha sido atendida lá dentro. Só a enfermeira veio e falou comigo. Daí, quando foi por volta de 10 e pouco, entrou uma médica e uns 6 ou 7 estudantes. E ela veio para tirar o meu sangue do exame que a médica tinha pedido. Daí ela veio e falou pra mim: olha, eu vou fazer isso, e eles são estudantes, eles estão aqui pra aprender e tal. Tudo bem. Só que eu não sabia que seria do jeito que foi. Eu achei que ela fosse fazer e só mostrar pra eles como que era e tal, rapidinho. Uma coisa que não é nem 10 minutos, né, gente? Vocês sabem, pra tirar os 2 potinhos assim, ó, de sangue é muito rápido. Eu sempre tirei sangue aqui, nunca tive problema com isso, sempre foi muito rápido. E daí começou meu pesadelo. Que pra muitos não é, né? Que tem coisa muito pior do que isso. E eu também não quero apavorar vocês em relação a isso, porque
Depende de hospital para hospital, de como a pessoa tá também. Eu tava, tipo, muito mal já, porque eu achei que fosse ficar o tempo todo com meu marido e ele não tava comigo, eu tava me sentindo sozinha, com medo. Então, se vocês tiveram alguma coisa pior do que isso, me desculpo por estar sendo tão dramática e falando assim, mas é que é o que foi pra mim. Eu tô dizendo o meu relato de parto, entendeu? Não quer dizer que o seu vai ser igual, mas eu também não posso chegar aqui, romantizar e dizer, ai, foi tudo lindo, sendo que não foi. É a verdade, então eu tô contando pra vocês. Daí, hoje faz exatamente um mês que eu parei. Então, tipo, eu lembro de algumas coisas porque meu marido fala, mas eu não lembro de tudo completamente. Nem na hora que acabou de acontecer eu não lembrava. Mas enfim. Aí ela começou a fazer o processo. Aí ela colocou uma agulha no meu braço, aí foi explicar para os estudantes por que era naquele braço, por que na veia, como que colocava. Aí colocou o acesso, ensinou como colocava o acesso. Aí foi tirando sangue, explicando passo a passo do que ela fazia. Só que no meio disso, ela parava porque eles faziam uma pergunta e ela parava para explicar, para mostrar para ele, para refazer, para eles poderem ver como que era que fazia, e foi mais de meia hora só nisso. Mas beleza, tudo bem, só um sanguinho, eles estão aprendendo, tudo bem. Aí acabou, ela saiu e meu marido chegou em casa. Daí já era por volta de meia-noite e pouco. Falei assim, meu bem, eu não tô conseguindo dormir. Não sei se por estar sozinho ou por ser num lugar estranho, mas eu não tô conseguindo dormir. E ele falou assim, amor, descansa, porque amanhã você vem pra casa, você precisa estar descansado e tal. Porque era que tava na minha cabeça, que eu ia vir pra casa na terça-feira de manhã, como eles me disseram. Daí foi a noite toda, tipo, até a hora da... Depois que ela tirou o sangue, até meia-noite e pouca, eles ficaram toda hora indo lá medir minha pressão. Daí ela saiu, apagou a luz e tal. Eu falei, não tô conseguindo dormir. Aí ele falou, tenta. Aí eu, tá bom. Aí eu fui no banheiro, bebi água. E fui no banheiro, inclusive, porque uma das meninas que estavam comigo foi ao banheiro e eu pedi pra ela me explicar onde era, porque era distante o quarto que eu tava do banheiro. E ninguém me falou nada, só me largou lá no quarto. Mas as meninas que estavam lá eram muito simpáticas, graças a Deus. Elas conversaram comigo o tempo todo, me acalmando. E igualmente, eu tentando acalmar elas em algumas coisas. Daí eu dormi. Quando foi 2h pouca da manhã, eu acordei com muita vontade de ir ao banheiro e mandei mensagem pro meu marido. E falei pra ele, cara, eu não tô conseguindo dormir. Eu cochilei, mas era aquele cochilo tipo que você dorme, mas tá ligado em tudo que tá acontecendo em volta, sabe? Então acaba sendo mais cansativo. Daí eu fui ao banheiro, voltei e mandei pra ele de novo. Não estou conseguindo dormir, mas vou tentar. E me deu de novo vontade de ir ao banheiro. Aí eu fui. Quando eu voltei, eu deitei. Aí pensei assim, nossa, quero ir no banheiro de novo, mas eu não vou. Vou me segurar, porque senão eu vou ficar a noite toda nessa. Vou no banheiro, faço xixi e volto. Daí eu deitei, fechei o olho e virei. Quando eu fechei o olho, eu virei assim. Aí fez assim, ó, um barulhinho tipo plof. Só que dentro da minha barriga. Daí eu fiz, ué, que barulho estranho, mas tudo bem. Fiquei com o olho fechado. Quando eu menos esperei, começou a sair uma água de dentro de mim, que era a bolsa estourando. E a água começou a sair muita água e não parava de sair água. Aí eu pensei, nossa, tô fazendo xixi na roupa de tão apertada que eu tô. Foi essa a impressão que eu tive no momento, porque eu não tava sentindo dores fortes. Aí eu levantei da cama e não parou de sair o líquido. Aí eu pensei, cara, a minha bolsa estourou, isso não é xixi. E agora, o que eu faço? Aí chamei a enfermeira e as meninas do quarto estavam dormindo. Daí eu saí do quarto andando e ainda estava escorrendo água. E cheguei no corredor e chamei a enfermeira, médica, alguém me ajuda, e ninguém apareceu. Daí eu fui andando até a metade do caminho, assim, que era um pouquinho distante da enfermaria. Quando chegou na metade do caminho, eu vi uma mulher que era acompanhante de uma outra grávida que estava em outra sala. E eu falei assim pra essa mulher, moça, tem alguma enfermeira aí? Pede pra ela vir aqui, por favor, preciso de ajuda. E essa mulher falou com ela, aí eu virou pra mim e falou assim, ela mandou você vir até aqui. Aí eu, tudo bem. Aí eu fui até lá, ainda com o líquido saindo, só que tipo, já não tava saindo mais tanto, mas ainda tava saindo o líquido. Aí eu cheguei lá e falei assim pra ela, acho que a minha bolsa estourou. Ela olhou pra minha cara, com a cara, pior cara do mundo que ela podia ter, sério. Acho que ela tava num dia muito ruim.
Ele falou assim, volta pro seu leito, você tá sujando o hospital inteiro, você não tá vendo? Eu falei, mas a minha bolsa estourou, preciso de ajuda. Ela disse, tá, eu já vou lá ajudar. Agora espera lá que eu vou chamar a médica. Tá sujando tudo. Aí eu, tudo bem, pedi desculpa, voltei pro quarto e fiquei lá, em pé, do lado da cama, porque a cama tava toda molhada. Isso era 3 e pouco da manhã. Aí eu falei pro meu marido, amor, vem pra cá, minha bolsa estourou, traz tudo. E fiquei falando com ele. E bem na hora que eu mandei mensagem pra ele, ele acordou, porque ele não tava acordado nas outras mensagens que eu mandei. Daí ele acordou e já começou a preparar tudo pra ir. Daí eu fiquei lá esperando. Aí eu baixei um aplicativo no celular que dava pra marcar as contrações, né? E comecei a marcar. As dores começaram a vir, só que, tipo, estava vindo já muito forte. Até então não tinha sentido dor, depois que a bolsa estourou, eu senti muita dor. Aí tava muito forte, eu tava marcando. Aí vinha, tipo, 3 minutos, aí vinha uma de 48 segundos, aí vinha outra com 2 minutos, entendeu? Ficava, tipo, não ficava certinho de 3 em 3 minutos, ficava 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, entre 2 e 3 minutos. E eu já não tava mais aguentando de dor. Daí, quando foi por volta das 5 horas da manhã, e até as 5 horas da manhã, ninguém tinha ido me atender no quarto. Aí, quando foi 5 e pouca, o meu marido chegou e já saiu entrando no hospital, foi direto pra sala que eu tava esperando na porta. Quando ele chegou na porta, foi que a enfermeira veio e falou, paizinho, você tem que esperar lá fora. Aí ele falou assim, mas a minha mulher tá em trabalho de parto. E eu tava sentindo muita dor. E ela falou assim, não, você tem que esperar lá fora, ela não vai parir agora, você tem que esperar lá fora. Ele, tá bom. E saiu. Nisso que ele saiu, ela falou, olha, você vai ter que ir comigo lá pra sala da médica. E eu, tudo bem. Aí fui com ela até a sala da médica, a mesma médica que tinha me atendido na triagem. E essa médica pediu pra eu deitar na maca, que ela iria fazer outro toque. Aí fez um toque e falou assim, olha, você tá com 2 centímetros de dilatação, mas a sua bolsa não estourou, foi só um corrimento. Aí eu falei assim, como que foi só um corrimento se tá tudo molhado lá no quarto, se eu molhei o corredor inteiro? Vai lá pra você ver, você não viu quanto de corrimento que foi, não é possível. Ela falou assim, foi só um corrimento, eu sou a médica aqui. Aí eu, tá, tudo bem. Aí, porque eu já tava sentindo muita dor, e eu não queria ser ignorante com medo, né? Aí ela falou assim, volta pro seu quarto, porque você só vai ter essa neném lá pras 5 da tarde, 8 da noite, por aí. E era 5 e pouca da manhã. Daí, eu voltei pro meu quarto, aí ela falou assim, olha, você vai ir pra sala de pré-parto, mas não vai com esperança, porque você não vai ter agora, você vai ter lá pras 8 da noite. Eu, tá bom. Aí eu fui até o quarto que eu tava, peguei as minhas coisas e voltei pra sala de parto. Tipo, ninguém me ajudou em nada, eu fui sozinha, sentindo dor, mas fui. Quando chegou na sala de pré-parto, eu deixei as minhas coisas lá e pedi pra chamar o meu marido. A moça falou assim, primeiro você vai tomar um banho, você tá suja. Eu, tudo bem. Aí peguei a minha roupa, fui lá tomar um banho, tomei um banho, só que ela me colocou... Quando não é a Marina, é a moto na rua.